Olá, muito bom dia. Bem-vindo a mais um programa da Aliança Evangélica Portuguesa. O Natal já passou e é já amanhã que celebramos o último dia de 2012. Daqui a alguns dias desfaz-se a árvore, as luzes são apagadas e guardadas para o próximo ano e há até quem diga que, segundo as estatísticas, é comum nos períodos pós-Natal um aumento dos casos de depressão e das corridas aos psicólogos. Mas porquê? Será que as nossas vidas também só voltam a ser iluminadas no próximo mês de dezembro? Que balanço podemos fazer deste ano que passou e planos para o que se segue? É sobre todos estes assuntos que vamos então hoje conversar com os nossos convidados. São eles o Dr. Fernando Soares Loja, é advogado e vice-presidente da Aliança Evangélica Portuguesa. Connosco está também Sónia Simões, apresentadora de programas evangélicos na Rádio Transmundial e coordenadora do projeto ANA em Portugal. E contamos ainda com a doutora Carla Ladeira, é psicóloga, nomeadamente na Associação Evangélica RUT. Olá, então, bom dia, obrigada por estarem aqui connosco. Se calhar podemos começar aqui pela Carla. Porquê que será que no final do ano as pessoas podem desenvolver naturalmente uma tendência assim mais depressiva, mais melancólica nesta altura e sobretudo no início do próximo? Existe uma certa tendência para se pensar que há um acumular das situações de depressão no final do ano, mas isso é um mito. Nós sabemos que cá em Portugal, especificamente, o grande pico das depressões e que culmina nos picos de suicídio dão-se na altura da primavera. Mas não obstante disso, o que é um facto é que a natureza toda a época festiva do Natal e da passagem de ano torna as pessoas muito vulneráveis em termos emocionais e em termos relacionais. E o que acontece é que, de facto, nesta época é uma época em que as pessoas equacionam uma série de questões, em que as pessoas também se veem confrontadas com quem são e com aquilo que construíram como uma imagem ideal relativamente tanto ao Natal como à passagem de ano. O que acontece é que, de facto, nesta altura, são alturas em que as pessoas ampliam ali um bocadinho o ouvido interno. A idealização que têm do Natal em família acaba por ser confrontado com, muitas vezes, os problemas que eles estão a ultrapassar na família. No fundo, as pessoas têm um ideal e veem também a passagem de ano e o ano novo como um ideal de esperança, como as coisas vão mudar, mas depois as pessoas são confrontadas, são alturas em que as pessoas por excelência refletem sobre isso e são confrontadas com as situações reais em que estão a viver e, portanto, há uma tendência maior em pessoas que já tenham tendências depressivas e que tenham quadros depressivos subjacentes a darem um valor muito especial a essas questões nesta altura. Mas esta também pode ser uma oportunidade para vermos o outro lado da questão. 2013 pode ser também uma altura de oportunidades para recomeçar aquilo que não correu tão bem no ano anterior. Exato, aqui a questão é mesmo, são alturas em que equacionamos. A nossa vida, enquanto seres humanos, ela está dividida em ciclo. Portanto, há um ciclo que está dividido em várias etapas. E nós temos já esta tendência natural de considerarmos que um ano é uma etapa da nossa vida, por isso é que nós celebramos o aniversário. E, de facto, o final do ano é uma altura excelente para nós equacionarmos o que é que correu mal, mas também tentarmos desenhar novas hipóteses, novos caminhos, novas formas de se fazerem as coisas no ano seguinte. E nós hoje queremos precisamente encorajar os nossos telespectadores a fazerem esse exercício. É preciso parar, refletir sobre o que aconteceu, mas também ganhar coragem, encher o depósito, digamos assim, da coragem para o próximo ano. Dr. Fernando Loja, este ano foi igualmente muito difícil para Portugal em termos político-económicos. De que forma é que a Aliança Evangélica Portuguesa se tem também posicionado face a estes acontecimentos? Bom, a Aliança Evangélica Portuguesa tem, através das suas igrejas, porque a Aliança é uma federação de igrejas e organizações, trabalhado no sentido de ajudar as famílias carenciadas, aquelas que não eram e, por força da crise económica, vieram a ser famílias pobres. E, portanto, através de igrejas e organizações, a Aliança Evangélica tem procurado acudir a essas dificuldades. Promoveu uma semana nacional de oração, porque acreditamos que Deus pode e ajuda nestas situações, mas sobre essa matéria concretamente julgo que a doutora Carla tem mais
material informativo para... O papel das associações evangélicas, precisamente para dar respostas sociais, qual tem sido? É assim, o papel das associações evangélicas e até mesmo das próprias igrejas, mesmo que não estejam constituídas enquanto associações, ele tem sido um papel que tem estado muito oculto, mas é um papel muito ativo. Eu conheço uma série de instituições, nomeadamente algumas a quem presto consultadoria, e é interessante verificar se o papel ativo que elas têm nas comunidades. Por exemplo, na instituição em que eu trabalho, que é a Associação RUT, prestamos um apoio diário e semanal a mais de 250 famílias. Portanto, o trabalho que nós fazemos é um trabalho contínuo, 250 famílias em situações de crise, em diferentes vertentes, seja apoio domiciliário, seja ajuda à infância, seja ao nível do apoio escolar a jovens e a crianças. Portanto, isto é só uma gota d'água daquilo que se faz no mundo evangélico, porque eu penso que em termos evangélicos as pessoas estão muito sensíveis para estas questões da crise e temos nos últimos anos, enquanto instituições, tentado munir-nos de projetos de intervenção, claro que concertados com o tecido social das comunidades onde nós estamos inseridos, mas que pretendam dar realmente resposta. No fundo, por exemplo, só na nossa instituição nós ajudamos mais de 1000 pessoas por mês e numa ajuda contínua, que não é pontual. Portanto, isto espelha, é um espelho de alguma coisa que vai sendo feita, porque existem, como nós, existem imensas instituições que até têm uma dimensão bem maior do que a nossa tem 30 pessoas que trabalham para além do corpo de voluntários, mas há instituições evangélicas até com uma dimensão maior e que fazem muitas coisas em prol das pessoas que estão em carências, não é? E Sónia Simões, agora é para aqui que vir também a conversa, de que forma é que nós evangélicos temos então agarrado estas oportunidades para contrariar esta visão tão pessimista que os portugueses têm do presente e do futuro? Olha, Sara, eu acho que cada vez mais como cristãos temos de estar preparados para estes tempos difíceis, estes tempos de desesperança, de pessimismo que nos rodeia. E ao mesmo tempo temos que estar disponíveis para ajudar e levar esperança, e levar apoio, e levar uma palavra de encorajamento àqueles que estão à nossa volta e que não partilham a mesma fé que nós, que é isto que a doutora Carla estava a dizer. Eu, como cristã, tenho a minha fé colocada em Deus e na palavra de Deus, e isso não me faz ser indiferente nem alheia às dificuldades que me rodeiam, mas faz-me olhar para eles de uma forma diferente e enfrentá-los também de uma forma diferente. E eu gostava de deixar um versículo que está na palavra de Deus, em 1 de João, que diz: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E o que é que quer dizer com vencer o mundo? É vencer estas dificuldades, estes problemas, estas apreensões, estas ansiedades, não é? E também diz que é a fé que vence todas essas coisas. Então é a fé em Deus e na sua palavra. Nós temos que confiar nas promessas que Ele tem para a nossa vida. E eu acho que também gostava de deixar uma dica, que é, às vezes nós vivemos ligamos tanto às notícias pessimistas que estão à nossa volta, ao negativismo, que esquecemos de olhar para pequenos detalhes que às vezes acontecem na nossa vida e que são pequenos milagres, como uma necessidade suprida, às vezes nem sabemos bem como é que foi suprida, um abraço ou um cuidado de alguém que está próximo de nós, e acho que temos que, de facto, aprender a confiar mais em Deus, sem dúvida. E por falar nessa atenção que nós precisamos de ter face à realidade que nos rodeia, às boas e às más notícias, hoje nós, principalmente às boas notícias, porque as más nós naturalmente reparamos nelas porque estamos diariamente a sermos bombardeados com esses conteúdos. Mas nós convidámos e desafiámos também os nossos convidados, passa a redundância de hoje, a trazerem-nos algumas notícias que, segundo o seu ponto de vista, marcaram este ano que está a terminar. Neste sentido, Dr. Fernando Soares Loja, quais foram as notícias positivas e negativas que selecionou para partilhar connosco hoje? Bom, eu começaria por uma boa notícia, que é a publicação recente do relatório de 2012, feita pela Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. É um relatório sobre a liberdade religiosa no mundo. Isto é uma boa notícia. Provavelmente poucos portugueses terão acesso a este relatório, mas é uma boa notícia porquê? Porque nós em Portugal temos uma comunicação social relativamente deficiente em matéria de liberdade religiosa. Nós não sabemos aquilo que se passa, por exemplo, na Índia, onde os cristãos
são mortos, expulsos das suas casas, as igrejas são incendiadas, porque onde existe cristianismo acaba-se o sistema de castas, que é um sistema fundamental ainda hoje para a subsistência da sociedade do Estado da Índia, que é um Estado liberal e democrático, mas onde o sistema de castas ainda permanece. Não temos conhecimento, por exemplo, daquilo que se passa na faixa de Gaza, onde, por exemplo, o movimento Hamas casa homens com 25 ou 30 anos, com crianças do sexo feminino, com 9, 10, 11, 12 anos. Isto na Europa significa pedofilia, mas lá é perfeitamente normal e é assim que se faz. Não temos conhecimento daquilo que se passa no Sri Lanka, onde monges budistas incentivam as multidões a destruir a propriedade dos templos cristãos e as casas dos cristãos e matam cristãos se eles não conseguem fugir à multidão que os assedia. Temos o caso da Nigéria, onde normalmente os muçulmanos do norte programam a morte dos cristãos que vivem no sul. Temos o caso dos cristãos que vivem na cidade de Belém, uma cidade onde Jesus nasceu, mas neste momento os cristãos são cidadãos de segunda, legalmente são cidadãos de segunda classe, não podem possuir propriedade, ou pelo menos não podem adquirir, e a propriedade que têm, muitas vezes é expropriada e eles são expulsos. Num 1,5 milhão de muçulmanos existem 2.500 pessoas de fé católica e evangélica que são considerados cidadãos de segunda. Não esqueçamos o que se passa no Irão. No passado mês de outubro, em 2 ou 3 dias, a polícia política deteve cerca de 400 pastores evangélicos, porque de repente o regime descobriu que os evangélicos são amigos de Israel e como o regime iraniano prepara a destruição do Estado de Israel, está a prender, sem culpa formada e sem julgamento, centenas de líderes cristãos evangélicos. Já tinha, durante anos, prendido os Bahá'í, que é uma seita do islamismo, e agora deu a empreender cidadãos que são evangélicos. Bom, isto para dizer que a nossa comunicação social, nada disto dá notícia. E se nós, portugueses, queremos ter acesso a estas notícias, precisamos de ir a outros meios, nomeadamente através da internet. Portanto, é uma boa notícia este relatório de 2012 e através da internet, Fundação tinha... Ajuda à Igreja que Sofre. E através da internet tinha precisamente um site também para nos sugerir, não é? O site que está disponível a todos os cidadãos e em língua portuguesa é www.fudacão-ais.pt, onde podemos ter acesso a essas informações sobre a liberdade religiosa no mundo. Sim, mas já agora, a propósito da crise, porque durante todo o ano falámos da crise, eu gostaria de dizer que, se é que é uma boa notícia, mas eu acho que não é nada de novo, lembremos-nos do Estado da Alemanha, da Inglaterra, da França, em 1945. A Europa, no final da Segunda Guerra Mundial, estava completamente destruída. O estado em que nós estamos não é nada comparável àquilo que se passava na Europa, na nossa Europa, França, Alemanha, Inglaterra. Em 1945 havia cidades completamente arrasadas, milhares de pessoas morreram, gerações de jovens que se perderam. Bom, a Europa levantou-se, a Alemanha levantou-se, a Inglaterra levantou-se. Portanto, eu acho que nós, se é que isto é uma boa notícia, mas às vezes é preciso repensar e reequacionar as questões. E até comparar com catástrofes piores que já aconteceram. Naturalmente, e portanto eu acho que os portugueses têm que enquadrar a sua situação naquilo que é a história da civilização europeia e dizer, não estamos assim tão mal quanto isto, desde que tenhamos vida e saúde e queiramos trabalhar. O futuro está aí. Vamos trabalhar para isso, para nos levantarmos em 2013. Doutora Carla, que notícias é que selecionou para partilhar connosco? Bom, eu selecionei notícias que se calhar são notícias que podem passar despercebidas, mas quem no fundo tem alguma paixão por estas coisas valoriza, que é o meu caso.
E uma das notícias que este ano me chamou a atenção foi o facto de ter triplicado o número de artigos científicos produzidos por investigadores portugueses nos últimos 10 anos. Isto mostra-nos que, apesar de toda a crise em que nós vivemos, está a haver um grande investimento, quer ao nível de fundações e de outras instituições que têm apoiado e têm incentivado os jovens nas suas descobertas, quer também o próprio desenvolvimento. Portanto, nem tudo é mau. Nós os portugueses somos conhecidos pelas descobertas e acho que é um dado muito interessante. O outro também tem a ver com a crise, que eu acho que está a ser uma alteração ou uma mudança muito significativa nos portugueses. Tem a ver com o facto de, no ano de 2012, se ter verificado um aumento muito significativo do consumo de produtos de origem portuguesa, em termos agrícolas, em termos principalmente de hortaliças e de frutas e de peixe, e isso mostra-nos também que nós estamos a começar a valorizar aquilo que nós temos, e apesar de potencialmente o custo ser um bocadinho mais elevado, consegue-se perceber a importância disso em detrimento de se diminuir o número de importações. Portanto, eu penso que os portugueses também estão a caminhar no sentido de conseguirem produzir boas coisas e fazerem boas coisas. Notícias más. Este ano foi um ano eu nem vou referir os escândalos políticos, isso já sabemos que vai ser notícia, mas foi um ano em que, ao nível da comunicação social, veio muito ao de cima algumas situações de crise pelas quais algumas famílias passaram, e nomeadamente, eu penso que a notícia que mais marcou pela brutalidade que aconteceu e marcou negativamente foi aquela morte brutal, aquele assassínio ou homicídio brutal que o ex-bancário de Beja fez relativamente à sua esposa, à sua filha, à sua neta, e que, no fundo, a brutalidade da situação marcou-me muito. Marcou-me porquê? Porque estas são situações que são potenciais em contextos de crise como aqueles que nós estamos a viver, e que as pessoas têm que estar muito alerta. Portanto, aquele homem, desculpem a expressão, não se passou de repente, portanto, aquilo foi um processo, e foi um processo que passou alheio a muita gente, e isso deve-nos fazer estar muito alerta para esta questão das depressões e das doenças mentais que as pessoas têm e que vivem, e que de facto são ignoradas, não é? E Portugal é só o segundo país do mundo com maior taxa de depressão. E é o primeiro do mundo. O primeiro é os Estados Unidos da América, o segundo é Portugal. E é o maior ao nível da comunidade europeia. Portanto, eu penso que nós temos de estar muito atentos a estas questões e não deixar que as pessoas vão passando por nós sem fazermos nada. Não sermos, então, indiferentes à pessoa que está ao nosso lado. E a Sónia, vamos começar pelas notícias negativas, então? Vamos. Para terminarmos em grande. Bom, eu trouxe uma notícia que foi logo, assim, destaque no início do ano de 2012, que foi o caso de mais de 10 idosos que foram encontrados mortos em casa. O isolamento também. Só em janeiro, exatamente. E escolhi esta notícia não só porque desperta muitas consciências que estavam adormecidas para a quantidade de pessoas que vivem isoladas e em solidão, nas grandes cidades principalmente, mas revela também uma crise de valores de família e nas relações de proximidade entre pessoas, entre vizinhos. E revela também, infelizmente, uma desumanidade da sociedade. Penso que é uma notícia muito triste e que me marcou imenso. A segunda notícia foi divulgada recentemente e tem a ver com, embora os dados ainda não sejam oficiais, mas que o ano de 2012 vai ser o ano com menos nascimentos de que há registro. E esta é mais uma notícia que afeta a família, digamos assim. Não é? Os filhos são considerados cada vez mais uma despesa financeira, não é? Para além de serem também, atrapalharem também as carreiras profissionais dos pais, e já para não falar da falta de política de apoio à maternidade, cada vez há mais. E creio que até existe a vontade dos casais de terem mais do que um filho, mas depois também a falta de esperança no futuro, toda a falta de política de apoio à maternidade faz com que esses desejos fiquem guardados ou adiados. Exatamente. As notícias positivas, eu vou resumir a duas. Portanto, a primeira revela que Portugal é um dos países com maior número de doadores de medula óssea da Europa. Portanto, está considerado em terceiro lugar na Europa como o registro de países com o maior número de dádivas. E acho que isto revela uma grande sensibilização, não é, dos portugueses para com esta nobre causa de poder salvar vidas, não é? A segunda revela a diminuição dos crimes sexuais e de violência doméstica. Esta notícia foi revelada agora em 2000
mas refere-se a dados de 2011. E eu queria só referir que nos últimos 5 anos em Portugal, mais de 1.590 mulheres perderam a vida vítimas de violência doméstica. E isto são dados que chocam, não é? E é importante recordar que a violência doméstica é um crime público e que pode ser apresentada a queixa por terceiros sem que as partes envolvidas apresentem uma queixa formal. Nós tivemos aqui uma breve abordagem das tantas e tantas notícias que passaram mais ou menos despercebidas em 2012. Dr. Fernando Loja, quais são as prioridades da Aliança Evangélica Portuguesa para o próximo ano, não estando então alheia a toda esta realidade que está à nossa volta? A Aliança Evangélica, como sabe, é uma federação de igrejas e organizações evangélicas. Fundamentalmente, nós estamos empenhados em motivar as igrejas a passarem uma mensagem de que a sociedade europeia precisa de voltar aos valores judaico-cristãos, que são os valores que estão na base da liberdade de expressão, da liberdade de consciência, da liberdade de reunião, da liberdade de culto. A mensagem judaico-cristã é a base da civilização europeia e, portanto, as igrejas evangélicas, nomeadamente, têm que passar esta mensagem e implementá-la. Naturalmente que, a nível económico, nós temos a preocupação de estimular as igrejas a cooperarem com as autoridades públicas no sentido de diminuir estes problemas graves pelos quais a população portuguesa passa. Naturalmente que temos as nossas limitações económicas, também nós, mas na medida do possível vamos ajudar as câmaras municipais, as juntas de freguesia e cooperar com as entidades que estão no terreno. E, portanto, basicamente são estas as duas vertentes, uma vertente social, mas uma vertente espiritual de reavaliação daquilo que é necessário fazer em termos de valores. Queremos ser então uma igreja presente. Estamos mesmo quase a terminar o nosso programa. Rapidamente, a Sónia trouxe-nos aqui algumas sugestões de leitura para o próximo ano, para começarmos então precisamente um 2013 com mais coragem e esperança. Que livros é que temos aí para sugerir? Bom, olha, em primeiro lugar, e não poderia deixar de ser, não é? O livro mais importante, que é a Bíblia, que é onde nós encontramos conselhos, ensinamentos, tudo aquilo que é importante para nós termos uma vida de esperança e uma vida cheia de coragem para enfrentar as dificuldades do dia-a-dia. Queria só deixar uma sugestão para que as pessoas não leiam a Bíblia aleatoriamente. Procurem um guia bíblico na livraria onde comprarem a Bíblia ou através da internet para que possam lê-la de forma a entendê-la melhor e a usar esses conselhos para a sua vida. E nós temos na Aliança Evangélica também a oferta de vários devocionais, se quiseres, para poder acompanhar então e orientar nas leituras bíblicas diárias. O segundo livro é do escritor Brian Zant, é da editora Letras de Ouro e é O que fazer no pior dia da sua vida. Pronto, este é um livro que nos ajuda também a enfrentar as dificuldades e as adversidades da nossa vida e é uma história muito inspiradora da vida do rei Davi e uma história cheia de esperança. Portanto, também é um livro muito encorajador. Terceira, peço desculpa, também é do mesmo escritor, do Brian Zant, o livro chama-se Incondicional, também da Letras de Ouro, e este é um livro que fala sobre o perdão incondicional. Será que há limite para o perdão? Será que todas as coisas têm perdão? Portanto, isto é um livro que procura trazer todas as respostas, não esquecendo, e ele faz referência a isso, à morte de Jesus na cruz, não é? Também para perdoar os nossos pecados. Exatamente. E por último? E por último, um livro que possivelmente já é conhecido por muitos, que é o livro de Sara Catarino, Esperança para a Alma, que é uma edição da Rádio Transmundial de Portugal. Este livro contém as Conversas da Alma, que é uma rúbrica que procura falar de assuntos do cotidiano, como a dor, como o medo, a fé e dá conselhos práticos. O próprio título do livro diz tudo, Esperança para a Alma. Para terminar, Carla, uma mensagem de esperança que ajuda as pessoas a aproveitarem este 2013 para recomeçarem de novo, quem sabe até se estão desempregadas, o que podem fazer? Eu penso que é importante as pessoas compreenderem que crises e ciclos de crises, eles são comuns ao longo de todo o percurso histórico e as pessoas não podem desanimar.
As pessoas têm que encontrar também dentro de si forças para poderem ultrapassar as coisas e evitarem também as conversas das misérias e das lamúrias uns com os outros, porque isso muitas vezes contamina também a nossa perspectiva e a nossa forma de estar. É fundamental que as pessoas percebam que tudo isto é temporal. Toda a nossa vida passa por fases altas e fases baixas. Provavelmente há umas que se estendem mais no tempo, outras menos, mas as pessoas têm que ter esta fé, têm que acreditar, ter esta esperança de que as coisas vão mudar. Pode custar, mas as pessoas vão conseguir superar os seus obstáculos, porque estas situações de doença, de desemprego, de crise, são situações que passam por todas as famílias. Nós somos todos muito semelhantes uns aos outros, mais do que aquilo que nós pensamos. E percebemos que mesmo no meio disso tudo não estamos sozinhos, Deus está connosco. Exatamente. Muito obrigada por terem estado hoje aqui à conversa connosco. Então fica esta dica. Gostaria de entrar no novo ano com um brilho diferente? Então deixe Jesus brilhar também no seu coração. Ele próprio disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Esta declaração mostra-nos que quem segue Jesus não terá apenas uma luz que se apaga depois das festas de Natal, mas uma luz verdadeira e permanente que nos ajuda a ultrapassar a escuridão do pecado, a incerteza do presente e o medo do amanhã. É por isso que Jesus é tudo o que precisamos para permanecermos seguros também em 2013. A propósito, temos para lhe oferecer hoje um calendário com versículo bíblico para cada dia do novo ano. Para o receber, contacte-nos então através dos telefones e endereços que estão agora em rodapé. E queremos também convidá-lo a acompanhar os nossos programas na Antena 1 às terças e sextas-feiras por volta das 22h45. Então até ao próximo programa, se Deus quiser, e bom ano novo na companhia de Jesus.